Nesta semana, nós completamos 10 anos desde a criação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem o objetivo de garantir e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais a essas pessoas, que são muitas na nossa sociedade. E para repercutir, tratar um pouco mais desse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o coordenador da Pessoa com Deficiência, Celso Farias, que está aqui do meu lado direito, e também a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. Boa noite, primeira-dama, seja bem-vinda aqui ao Verde Notícias, tudo bem? Boa noite, Elane, é muito bom estar aqui na Verdinha Notícias, representando aqui o município de Fortaleza, junto com o nosso coordenador da Coordenadoria Especial da Pessoa com Deficiência. E olha, gente, para você que está nos ouvindo agora ficar ciente, o Celso Farias, que é o coordenador, né, da Pessoa com Deficiência aqui de Fortaleza, ele é surdo, certo? E está contando aqui com a presença de uma intérprete de Libras, a Isabela Jordão, que está aqui conosco. Então, quando eu for direcionar as perguntas para ele, vocês aguardam um pouco, né? A Isabela vai nos ajudar justamente nessa sinalização, né, utilizando a língua brasileira de sinais. A gente aguarda um pouquinho para que ele possa responder utilizando essa linguagem e, na sequência, a Isabela vai retransmitir, né, fazendo a fala para que nós possamos ouvir as respostas aqui do Celso, tá bom? Então já vamos começar aqui o nosso bate-papo, trazendo justamente a pergunta para o Celso Farias, que está aqui do meu lado direito. Celso, qual o sentimento de alguém que é surdo, tendo um espaço, né, de tanta representatividade na quarta maior cidade do país? Bom, boa noite a todos. Atualmente, né, dentro da coordenadoria, como uma pessoa surda, eu posso dizer que o prazer é imenso estar trabalhando junto com a doutora Cristiane, com o nosso prefeito Evandro e a Gabriela, por terem dado essa oportunidade para mim. Porque é isso mesmo que falta para as pessoas com deficiência. A questão de dar oportunidade, porque todos nós podemos estar ocupar esses cargos públicos. Então, a gente está trabalhando, né, atualmente nessa gestão e vamos construir, né, desconstruir preconceitos, trazer mais esse olhar sensível da pessoa com deficiência para todas as pessoas. Então, vamos em frente e é isso. Perfeito. Primeira-dama, Cristiane Leitão, nós sabemos que há avanços, né, principalmente nos últimos anos, aqui na cidade de Fortaleza, em relação a essa assistência às pessoas com deficiência. Mas ainda há muito a se fazer. Como é que a gestão de Fortaleza enxerga hoje essas políticas públicas, né, para pessoas com deficiência? E quais as prioridades da atual gestão nesse sentido? Bem, falar da questão da pessoa com deficiência é uma trajetória que eu trago comigo há muitos anos, né? Desde a minha formação, eu tenho a formação de base como fonoaudióloga e sempre trabalhei com a pessoa com deficiência. E há 4 anos atrás, quando o nosso prefeito, né, Evandro Leitão, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós colocamos a inclusão como foco principal, né? Lá implantando o CIAD, um Centro Inclusivo de Atendimento para o Desenvolvimento Infantil, o Comitê de Responsabilidade Social, olhando para as pessoas em vulnerabilidade. E quando recebemos essa missão da gestão municipal, nós ampliamos o nosso olhar principalmente para essas pessoas com deficiência que muitas vezes estão na invisibilidade. Então, muitos projetos estão sendo elaborados, né? Nós já iniciamos um planejamento estratégico dentro da coordenadoria da pessoa com deficiência, colocando principalmente, olhando para 5 aspectos principais, que é a questão da educação, da saúde, da habitação, da acessibilidade e da questão da cultura e esporte. Porque
essa gestão, né, do prefeito Evandro Leitão e da nossa vice, Gabriela Aguiar, junto com uma equipe de secretariados, todos estão focados em transformar nossa Fortaleza, nossa querida cidade, na capital mais inclusiva do país. Porque a inclusão, ela é urgente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a primeira-dama da capital, Cristiane Leitão, e também o coordenador da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, o Celso Farias. Primeira-dama, sabemos em relação a esse assunto, o espaço Girassol, né? Foi uma das promessas de campanha do prefeito Evandro Leitão durante o ano passado. E conforme foi anunciado, a unidade, né, o primeiro espaço Girassol vai funcionar na Policlínica lá do Bom Sucesso. A estimativa de expansão desse serviço para outras regionais da cidade de Fortaleza e o que nós podemos esperar em relação ao atendimento tanto das pessoas com deficiência, né, tanto também para os familiares dessas pessoas. O Espaço Girassol, ele está trazendo uma metodologia que foi desenvolvida quando nós estávamos no CIAD, no Centro Inclusivo, na Assembleia Legislativa, só que nós aprimoramos e ampliamos essa metodologia. Então, o Espaço Girassol, ele vai conter um centro de diagnóstico, tá? Para a gente fazer um diagnóstico mais assertivo, né, de todas as deficiências, e 12 espaços girassóis, um espaço em cada regional, principalmente para facilitar a ida, né, de todas as pessoas com deficiência para aquele equipamento. Então, por isso que nós estamos fazendo uma estratégia de colocar um espaço em cada regional. A inauguração do centro de diagnóstico vai acontecer agora, dia 11 de agosto, né? E isso vai ser muito importante para a população, porque os números são alarmantes. A gente tem uma fila de espera praticamente de 20 a 23 mil pessoas esperando por um laudo, porque esse laudo é importante também para trazer o benefício para aquela família. Só que a gente precisa fazer um diagnóstico assertivo com uma equipe multidisciplinar no espaço totalmente adequado e adaptado para a pessoa com deficiência. E no dia 18 de agosto nós estaremos inaugurando o primeiro espaço Girassol, que será um espaço onde nós vamos ter saúde, educação e assistência social, visando principalmente a rede de apoio para todas as famílias. A questão da educação, que é esse eixo que nós vamos ter dentro do espaço Girassol, nós já lançamos, que é o Capacita Girassol, que já iniciamos a primeira capacitação dentro do IJF, né, do Instituto José Frota, por ser um hospital de referência que não atende somente a nossa população de Fortaleza, mas do Ceará inteiro, inclusive de outros estados. Então, essa capacitação já está acontecendo com os servidores do IJF para eles terem um acolhimento, um direcionamento melhor para a pessoa que chega na emergência do IJF, né? Porque todos os casos que chegam lá é de emergência, principalmente para a pessoa com TEA. E começamos com o IJF porque as emergências são alarmantes, porque muitas pessoas com autismo se acidentam muito. Primeiro porque tem toda a questão da desorganização, né? Da sensibilidade do som, da luz, de determinados ambientes. Então, eles entram numa desorganização e muitas vezes acontecem acidentes. Então, a gente tem essa preocupação, já iniciamos. Todos os servidores lá do IJF estão abraçando esse projeto e isso nós vamos levar para toda a rede municipal de saúde, da educação, da assistência, da Habitafor, da Selma, ou seja, todas as nossas secretarias receberão capacitações para a gente trabalhar de maneira inclusiva em todos os espaços. Eu acredito que isso é inclusão. Não vamos fazer isso tudo no primeiro ano, porque nós temos, né,
muitos servidores, mas eu acredito que durante os 4 anos de gestão do prefeito Evandro Leitão, nós vamos conseguir capacitar, sensibilizar toda a nossa sociedade fortalezense. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje no Verdinha Notícias, gente, a primeira-dama da capital, Cristiane Leitão, e também o Celso Farias, que é coordenador da pessoa com deficiência, falando sobre essas políticas públicas, né? O atendimento, a assistência às pessoas com deficiência, nesta semana em que nós completamos 10 anos desde a criação da lei brasileira, né, de inclusão à pessoa com deficiência. Agora eu vou destinar a pergunta para o Celso, porque olha só, dados do IBGE, gente, divulgados no mês de abril deste ano, mostram que a proporção de domicílios em vias com existência de calçada, iluminação pública, boca de lobo e rampa para cadeirantes aumentou aqui na nossa cidade de Fortaleza, na comparação com o levantamento feito do censo em 2010. Celso, a proporção de rampas subiu de 2% para 12%. O que esse número representa na prática, né, para as pessoas com deficiência? Nesse caso, falando dos cadeirantes, mas outros meios também de acessibilidade, né, que orientem, que auxiliem, ajudem as pessoas com deficiência na cidade. Muito bem, essa pergunta foi muito boa, porque a gente, com certeza, quem vive em Fortaleza pôde observar essa grande diferença, tanto para essas pessoas de mobilidade reduzida que andam, né, pelas calçadas, que querem ter uma certa autonomia, eles não conseguiam, né? Não por culpa deles, né, mas pela sociedade em si. Então, esse número ainda vai mudar, com certeza. A gente também está em momento de estudo, a gente está há 6 meses, né, nessa gestão, mas a gente pretende conversar com todas as outras secretarias para a gente fazer um trabalho belíssimo, trazer realmente, de fato, o que é acessibilidade para essas pessoas. Então, espero, daqui a algum tempo, conversar com vocês novamente e trazer um número significativo, né, para essas pessoas. E vamos estar aí na luta, trazendo tanto para essas pessoas com mobilidade reduzida, quanto para as outras pessoas com deficiência, porque cada deficiência tem sua própria limitação. Então, vamos conseguir e trazer cada vez mais voz para a LBI. Perfeito. Tá aí, então, o Celso Farias, coordenador da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, trazendo essa participação super especial aqui no nosso Verdinha Notícias, falando hoje sobre esse tema tão importante, né, minha gente? Falar de acessibilidade sempre é importantíssimo. E agora, Cristiane Leitão, primeira-dama de Fortaleza, de acordo com dados do IBGE, olha só, o Ceará possui mais de 2 milhões de pessoas com deficiência, sendo o 3º estado com maior percentual no Brasil. Em Fortaleza, aqui na capital, nós temos um dado estimativo aí de 255 mil pessoas com deficiência aptas para o trabalho, mas apenas uma parte dessas pessoas hoje está no mercado formal. Como é que a gestão enxerga, né, essa questão da valorização dessas pessoas e como melhorar os índices, né, de presença dessas pessoas no mercado de trabalho? Um dos eixos, né, do Espaço Girassol, quando a gente coloca a assistência social, vai ser justamente a capacitação da pessoa com deficiência e o encaminhamento para o trabalho. A autonomia, ela é super importante. E todas as pessoas com deficiência podem alcançar essa autonomia. Daí, a importância do poder público dar oportunidade para todas essas pessoas terem a sua autonomia, a sua renda, a sua profissão. Então, dentro do Espaço Girassol, a gente vai ter essa linha, essa rede de apoio para as famílias e para o deficiente conseguirem essa autonomia. Os 10 anos da lei, né, brasileira de inclusão, ela é uma lei muito bem colocada, muito bem escrita, muito bem fomentada, mas ela precisa ter uma execução plausível, vamos dizer assim, realmente dar jus àquela execução. E dentro da lei tem justamente a garantia de direitos para essa autonomia, para o profissionalismo
de todos eles. E nessa gestão a gente quer fazer justamente isso. A gente precisa capacitá-los, levar oportunidade, abrir mercado de trabalho. Então já existe desde 1994, 95, a gente já tem as cotas, né, principalmente para a iniciativa privada, para terem deficientes no campo de trabalho. Mas a gente precisa levar isso também para o espaço público, para as secretarias. E isso nós já fizemos, né, tanto na Assembleia Legislativa, como também já estamos fazendo na Prefeitura. Então, muitos servidores, muitas pessoas, através de trabalhos terceirizados, com deficiência, estão sendo contratados. Porque eles têm o cognitivo, né? Eles têm a inteligência de fazer. Então, por que não dar justamente esse respeito e essa autonomia para eles? Para mim, isso é inclusão, né? E não é só o poder público que tem que fazer a sua parte. A iniciativa privada também tem que fazer. Toda a sociedade tem que ter esse respeito e dizer não ao preconceito. Todas essas pessoas têm seus talentos, têm seus dons e seus talentos e podem fazer muito pela nossa Fortaleza, né? Por todos nós. Na época em que eu clinicava, né, que eu atendia pessoas com deficientes, eu tenho pacientes, foram meus pacientes que hoje são advogados, são médicos, são empresários, tá? São confeiteiros, são jornalistas, são pastores. Então isso, né, eu fico muito feliz, porque eu fiz parte, né, dessa construção, dessa evolução dessas pessoas. Por isso que eu acredito que todas as pessoas com deficiência podem ter sua autonomia, sua independência, sua renda, ser reconhecido profissionalmente. Por isso que essa escolha do nosso prefeito Evandro Leitão, escolhendo o Celso, né, uma pessoa com deficiência auditiva, mas com um intelecto maravilhoso, está fazendo um trabalho divino dentro da coordenadoria e nós estamos avançando. Iniciamos a gestão, primeiro, conhecendo a coordenadoria, fazendo um planejamento estratégico, elaborando um novo programa para a coordenadoria, para ajudarmos nessa questão da autonomia para muitos que precisam. Segunda-feira agora nós vamos lançar, né, um plano chamado Plano Fortaleza Inclusiva, com 8 eixos, e um dos eixos é a pessoa com deficiência, justamente dando voz e dando vez à LBI, que hoje completa 10 anos de existência, mas precisa realmente ser executada de maneira mais eficiente. É isso, a fala então da Cristiane Leitão, primeira-dama de Fortaleza, a quem a gente agradece pela participação, pelas palavras aqui no nosso Verdinha Notícias, viu? Muito obrigado. Obrigada, e até uma Alane, próxima. muito obrigada. E como o Celso tão bem falou, espero que estejamos aqui brevemente trazendo números, né, realmente de impactos. Eu sempre acredito que a gente deve elaborar ações que levem impactos positivos para as pessoas. E essa gestão, ela está trazendo justamente a gestão do cuidado, né? É tanto que o slogan que o nosso prefeito e a nossa vice, Gabriela, colocou tão bem: Fortaleza, capital de todos. E com certeza será a capital mais inclusiva do país. É isso. Obrigado também ao Celso Farias, coordenador da Pessoa com Deficiência aqui nos nossos estúdios, e a Isabela Jordão, a intérprete de Libras, que está aqui o acompanhando também.